Você já teve aquela sensação estranha depois de um dia normal? Uma tontura leve, uma sensação de cansaço que não combina com a sua rotina, um esquecimento que antes não acontecia. Talvez você tenha pensado, é a idade, é o tempo. Mas e se não for só isso? Imagine que o seu corpo é como um mensageiro silencioso. Ele não grita, ele sussurra. E cada pequeno sinal, por mais sutil que pareça, é uma carta enviada para você, alertando que algo mudou. Agora, pense comigo. Quando foi a última vez que você escutou de verdade o que o seu corpo tentou dizer? Muita gente, principalmente depois dos 60 anos, aprende a conviver com incômodos. Como quem aprende a morar numa casa cheia de goteiras. Um desconforto aqui, outro ali, mas a vida continua, até que um dia o telhado desaba e o que poderia ter sido prevenido agora vira emergência. Hoje eu preciso falar sobre um desses sinais silenciosos. Algo que pode ter acontecido com você ou com alguém que você ama depois da vacina. E não é para assustar, é para proteger, porque a ciência tem evoluído muito rápido e acabou de revelar algo que, sinceramente, pode mudar a forma como você cuida da sua saúde daqui para frente. Talvez você tenha sentido cansaço exagerado, dores diferentes, perda de apetite, dificuldade para se concentrar ou aquela sensação estranha de que algo está fora do lugar dentro de você. Não é normal. E, embora muita gente ignore, dizendo que vai passar, ignorar esses sinais é como tapar o sol com a peneira. Deixar o corpo falar sozinho é como deixar uma criança perdida na feira, gritando por ajuda, e fingir que não escuta. E com a saúde, principalmente na maturidade, o tempo não perdoa a indiferença. O problema é que na correria do dia a dia, a gente se acostuma a adiar a escuta. Aquele esquecimento vira piada, a fraqueza é atribuída à idade e o desconforto ganha desculpas. É só o tempo, é só o calor, é só a pressão. Só que, por trás desse só, pode haver muito mais. Agora, pense no seu corpo como uma plantinha. Se você percebe que ela murchou um pouco, mas não investiga a causa, o que acontece? A planta pode até resistir por um tempo, mas sem a água certa, sem a luz adequada, ela murcha. O corpo humano é assim, resiliente, mas não invencível. E aqui vai o alerta. Cientistas descobriram que, em alguns idosos, reações que parecem simples após a vacina podem ser indicativos de um desequilíbrio mais profundo no sistema neurológico e imunológico. Sinais que, se compreendidos a tempo, podem ser revertidos, prevenindo problemas maiores. Por isso, hoje, o nosso papo é mais do que especial. É um convite para escutar seu corpo como quem escuta uma melodia antiga, esquecida, mas cheia de sabedoria. Um convite para dar voz aos sinais que muitas vezes você ignorou. E sabe por quê? Porque ninguém envelhece de verdade quando aprende a se cuidar. Porque velhice não é sinônimo de doença, nem de resignação. Velhice é uma colheita. E quanto mais cedo você regar seu corpo com atenção e carinho, mais flores poderá colher nos dias que virão. Então, fica comigo até o final deste vídeo. O que vou revelar pode ser o empurrãozinho que faltava para você mudar não só a sua saúde, mas a forma como você encara o envelhecimento. Você vai entender o que são esses sinais, por que eles surgem e, o mais importante, o que pode fazer a partir de agora para recuperar sua vitalidade, sua força e sua alegria de viver. Porque, no fundo, não é sobre a idade que você tem, é sobre a vida que ainda pulsa aí dentro, esperando para florescer outra vez. Preparado para essa conversa de alma para alma? Vamos em frente. Vamos começar com algo que quase ninguém fala. Após a vacina, o corpo de um idoso pode reagir de formas que fogem completamente do que é esperado. Não se trata de efeitos colaterais imediatos, como febre ou dor no braço, mas de sinais sutis, que surgem dias, às vezes semanas depois, e que, por serem discretos, acabam sendo ignorados. Imagine um rio calmo,
correndo silencioso há anos. De repente, surgem redemoinhos pequenos, quase imperceptíveis, mas que aos poucos alteram o fluxo inteiro. É assim que esses sinais agem no corpo. Pequenas perturbações que, se negligenciadas, transformam a saúde de dentro para fora. Muitos idosos relatam, por exemplo, uma sensação persistente de confusão mental, como se a cabeça estivesse nublada, os pensamentos embaçados. Outros percebem um cansaço diferente, que não passa mesmo depois de uma boa noite de sono. Há ainda quem sinta dores musculares estranhas, formigamentos nos pés e nas mãos, alterações na memória e até mudanças sutis no humor, como irritabilidade e tristeza sem motivo aparente. Esses sinais não são normais. Eles podem indicar que o sistema neurológico está sofrendo um estresse silencioso, uma inflamação discreta que compromete a comunicação entre células importantes para a vitalidade e para o funcionamento pleno do corpo e da mente. E o mais delicado, em muitas pessoas, esses sintomas são atribuídos simplesmente à idade. Ah, é normal esquecer as coisas. Ficar cansado é coisa de velho. Mas não é bem assim. Não é normal perder a vontade de viver, a energia de caminhar, a clareza para tomar decisões. A medicina vem estudando essas reações e descobriu que o envelhecimento, combinado com o impacto de estímulos fortes como vacinas, pode acelerar processos inflamatórios internos. O nome disso é inflamação crônica de baixo grau. Um estado em que o corpo vive em alerta constante, como se estivesse tentando apagar incêndios invisíveis o tempo todo. Agora, imagine viver assim, dia após dia, com o corpo lutando silenciosamente contra algo que você nem vê. É como tentar correr uma maratona com pedras nos bolsos. A energia vai embora, a mente desacelera, o ânimo se apaga. O mais preocupante: se não houver intervenção, essa inflamação pode abrir portas para doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, e problemas cardiovasculares, que ainda são as principais causas de morte na terceira idade. Mas existe uma luz nesse caminho. Assim como pequenas mudanças podem causar grandes estragos, pequenas ações conscientes podem gerar uma transformação imensa na sua saúde. O primeiro passo é escutar o que o corpo diz, mesmo nos sussurros. Dores estranhas, cansaço fora do comum, lapsos de memória, nada disso deve ser banalizado. Cada sinal é um convite para cuidar de si com mais atenção, com mais carinho. Agora que você já entendeu o primeiro alerta, vamos conversar sobre outros sinais que muitas vezes passam despercebidos, mas que têm um impacto profundo na qualidade de vida. Um dos sinais mais sutis, mas devastadores, é a perda progressiva da vontade de se socializar. Talvez você tenha notado que já não sente mais tanta vontade de conversar, de encontrar amigos, de participar das atividades que antes enchiam seus dias de alegria. Aos poucos, sem perceber, você vai se afastando do convívio social, como uma flor que deixa de se abrir para o sol. Esse isolamento não acontece por acaso. Ele é o reflexo silencioso de um corpo que está cansado demais, até para sorrir. Quando o sistema nervoso está em desequilíbrio, pequenas ações, como rir de uma piada ou manter uma conversa simples, parecem exigir mais energia do que se tem disponível. E o mais doloroso é que, quando nos isolamos, nossa saúde emocional adoece junto. Estudos mostram que a solidão crônica é tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. O coração sofre, o cérebro sofre, a alma murcha. Outro sinal comum é a mudança na qualidade do sono. Não estou falando de uma ou outra noite mal dormida. Isso acontece com todo mundo. Estou falando daquela sensação persistente de acordar cansado, como se a noite não tivesse sido suficiente para restaurar suas forças. Ou ainda, aquela dificuldade nova para adormecer, como se o corpo não encontrasse o botão de desligar ao final do dia.
O sono é o momento em que o corpo realiza reparos profundos. É como uma oficina silenciosa que conserta tudo o que foi danificado ao longo do dia. Se o sono não acontece da forma correta, o corpo vai acumulando pequenas falhas e o resultado aparece em forma de fadiga, esquecimento, irritabilidade e até dores inexplicáveis. E falando em dores, talvez você tenha sentido que pequenas dores se instalaram nas articulações, nos músculos e simplesmente não vão embora. Antes, uma caminhada no parque era prazerosa. Hoje, qualquer esforço gera desconforto. Essas dores não são apenas sinais de desgaste físico. Elas são o grito abafado de um corpo pedindo socorro. São o jeito que ele encontrou de dizer: olhe para mim, cuide de mim. É nesse pedido silencioso, que se manifesta em dores que travam movimentos simples, em músculos que enrijecem e em articulações que protestam a cada passo, que o corpo revela uma necessidade urgente. Nem sempre é apenas a idade cobrando seu preço. Muitas vezes, essas dores escondem um desequilíbrio neurológico e inflamatório que, se não for cuidado, rouba pouco a pouco o prazer de viver e de se mover. E é exatamente para devolver mobilidade, leveza e vitalidade que tantos especialistas têm recomendado o NervoCure, um suplemento natural que une ômega 3, complexo B, magnésio e coenzima Q10. Uma combinação poderosa que atua profundamente no alívio das dores, no fortalecimento das células nervosas e na restauração da energia vital que dá ao corpo a capacidade de se mover com mais liberdade e menos sofrimento. O ômega 3 é um potente anti-inflamatório natural, protegendo músculos e articulações contra desgastes silenciosos. O complexo B revitaliza o sistema nervoso, melhorando a coordenação e a disposição. O magnésio relaxa músculos tensionados, alivia dores e ainda favorece um sono reparador, aquele que regenera o corpo por dentro. E a coenzima Q10 renova a energia celular, devolvendo força e resistência aos pequenos grandes movimentos da vida. Se dobrar o corpo para calçar os sapatos tem parecido mais difícil, se caminhar pelo jardim já não traz o mesmo prazer, talvez o seu corpo esteja suplicando por essa ajuda. Talvez ele esteja pedindo nutrientes, suporte e um cuidado profundo. O tipo de cuidado que o NervoCure foi feito para oferecer. E, por fim, há um sintoma ainda mais silencioso: a perda de brilho nos olhos. Você já reparou como algumas pessoas parecem carregar uma luz interna, mesmo com a idade avançada? Esse brilho não vem de fora, ele vem de dentro, da vitalidade que pulsa nas células, da energia que alimenta o ânimo e a esperança. Quando esse brilho começa a apagar, não é apenas um sinal estético, é o reflexo de um organismo que está perdendo o ritmo da vida, que está ficando para trás. E aqui está uma verdade difícil, mas necessária. Não é normal aceitar esse processo como inevitável. Envelhecer não precisa ser sinônimo de perder a alegria, a energia, o desejo de viver. Não precisa ser uma sentença. O que poucos sabem é que é possível reverter esse ciclo. Com atenção, com cuidado, com pequenas mudanças na rotina, é possível reacender o que parecia apagado. Imagine a vitalidade como uma fogueira. Se você deixar as brasas morrerem, o fogo apaga. Mas se você sopra com carinho e alimenta com a lenha certa, o fogo volta a arder. Assim é com o corpo e a alma. A boa notícia é que, nos últimos anos, a ciência descobriu que esses processos de inflamação silenciosa e desgaste neurológico podem ser combatidos com medidas simples e acessíveis. Não precisa de milagres, precisa de compromisso, precisa de escuta, precisa de ação. A partir de agora, vamos entender como pequenas atitudes, simbólicas, mas poderosas, podem fazer toda a diferença. Vamos descobrir como regar essa planta que talvez esteja murcha, mas que tem raízes fortes e pode florescer novamente. Então, respire fundo.
Imagine que esta conversa é uma semente plantada dentro de você, uma semente de esperança, de força, de renascimento. Porque o envelhecimento verdadeiro não é uma condenação, é uma arte. E como toda arte, precisa de cuidado, de dedicação e de amor. Vamos juntos descobrir como reacender essa luz que ainda brilha, mesmo que por enquanto só como uma faísca. Agora que você já reconhece os sinais, é hora de falar sobre o que realmente importa. O que fazer a partir de agora? A primeira coisa que você precisa entender é que a vitalidade não se perde de uma vez só. Ela se apaga devagar, como uma vela que vai consumindo sua própria cera. Mas a boa notícia é que esse processo também pode ser revertido de forma gradual, sopro a sopro. Reaprenda a escutar o corpo. Sabe aquele velho ditado que diz que o corpo fala? Pois ele sussurra. Preste atenção nos pequenos desconfortos, nas alterações de humor, na qualidade do sono. Não banalize a dor nem a tristeza. Elas são cartas escritas em silêncio, pedindo socorro. Um caderno de anotações pode ajudar. Anote quando sentir algo diferente. Anotar é dar importância. É dizer, eu estou ouvindo você. Cultive rituais de vitalidade logo pela manhã. O começo do dia é como o primeiro acorde de uma música. Ele define o tom de tudo que vem depois. Ao acordar, evite ir direto para o celular ou para as notícias ruins. Respire fundo. Alongue-se. Tome um copo de água com calma, como quem molha uma planta querida. Isso desperta o corpo e a mente com suavidade e nutre suas reservas de energia. Movimente-se com respeito e constância. O movimento é o que mantém a chama da vida acesa, mas não precisa de exageros. Caminhadas leves, dançar ao som de uma música que você gosta, alongamentos tranquilos. Imagine o seu corpo como uma engrenagem. Parado, ele enferruja. Em movimento, ele se lubrifica. Um corpo que se move é um corpo que respira esperança. Priorize o sono como um tesouro sagrado. Sono não é luxo, é necessidade. Adote pequenos rituais antes de dormir. Luzes mais baixas, um banho morno, uma música calma. Evite discussões e informações pesadas à noite. O cérebro precisa de paz para trabalhar bem durante o descanso. Lembre-se, é enquanto você dorme que seu corpo planta as sementes do dia seguinte. Escolha com carinho o que você consome, não só no prato, mas na mente. O que entra pelos seus olhos e ouvidos também alimenta ou envenena sua alma. Evite conteúdos que geram medo, raiva, desânimo. Prefira leituras que tragam paz. Músicas que elevem o espírito, conversas que façam a alma sorrir. E no prato, lembre-se, quanto mais natural, melhor. Alimentos vivos para um corpo vivo. Reative a força da conexão humana. Ligue para um amigo antigo. Visite um vizinho. Participe de algo que dê sentido aos seus dias. O ser humano é feito para a conexão, como árvores que entrelaçam suas raízes por debaixo da terra. Estar junto fortalece, dá ânimo, dá vida. O isolamento é uma prisão invisível e você não nasceu para viver entre grades. Reencante-se com as pequenas alegrias, o pôr do sol, o cheiro do café, o sorriso de um neto, o som da chuva. A vitalidade mora nas coisas simples que o tempo ensina a desprezar. Volte o olhar para elas, como quem reencontra um amigo antigo e descobre que ele sempre esteve lá, esperando. Respeite seus limites com sabedoria e ternura. Não é sobre ser jovem novamente, é sobre ser inteiro. Aceitar que há limites não é se render, é se cuidar com mais inteligência. Ouça quando o corpo pedir descanso, mas também saiba reconhecer quando ele precisa de um empurrãozinho para sair da inércia. Equilíbrio é a palavra. Cultive a esperança como uma planta rara. Envelhecer bem é um ato de esperança, de acreditar que cada dia pode ser melhor, não importa a idade, de acreditar que a vida ainda tem presentes escondidos nos bolsos dos dias e que você merece recebê-los. Essas são as sementes.
Você escolhe se quer plantá-las ou deixá-las secar nas mãos. Pequenos gestos repetidos com amor e intenção transformam a paisagem interna e quando mudamos por dentro, o mundo inteiro parece florescer ao nosso redor. Não há milagre, há cuidado, há escuta, há decisão. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Abrir os olhos para o que importa. Agora é hora de agir. Chegamos ao fim dessa conversa, mas na verdade é apenas o começo. Hoje você aprendeu que o corpo fala. E que esses sinais estranhos que surgem depois de momentos importantes, como a vacinação, não são meros caprichos da idade. Eles são mensagens, sussurros de um organismo que, mesmo depois de tantos anos, ainda luta para florescer, ainda clama por vida. Percebe como, quando paramos para ouvir, tudo muda? Aquelas dores silenciosas, aquele cansaço que parecia normal, aquela solidão escondida, tudo isso ganha um novo significado. Não são fraquezas, são pedidos de atenção, são convites para recomeçar. É fácil ignorar, é fácil seguir deixando para lá, mas é no difícil que mora a transformação. A partir de agora, você tem uma escolha: continuar tapando os ouvidos para o que seu corpo tenta dizer, ou aceitar esse chamado silencioso e começar a cuidar de si com mais amor, mais paciência, mais presença. Imagine que dentro de você existe uma chama, pequena, mas viva. Às vezes, enfraquecida pelo tempo, pelas dificuldades, pelos descuidos, mas ainda lá, sempre lá. Agora imagine que cada pequena atitude, cada respiração consciente, cada caminhada lenta, cada prato colorido, cada conversa verdadeira é um sopro de vida nessa chama. O que você escolher alimentar, cresce. Se alimentar o desânimo, ele cresce. Se alimentar o cuidado, ele floresce. O envelhecimento verdadeiro não é uma sentença, é uma arte. E como toda grande arte, exige dedicação, paciência e, acima de tudo, amor. Por isso, não deixe para amanhã o carinho que você pode oferecer a si mesmo hoje. Cada gesto de cuidado é uma semente plantada, e o melhor dia para plantar é sempre o hoje. E se essa mensagem tocou você, deixe aqui nos comentários um compromisso simbólico com a sua própria saúde e vitalidade. Eu escolho cuidar dos sinais que meu corpo me envia. Escreva, declare, porque toda grande mudança começa com uma decisão. E toda decisão precisa ser celebrada. E lembre-se, compartilhar este vídeo é um ato de amor. Amor por si mesmo e por quem você quer proteger. Talvez alguém que está agora mesmo precisando ouvir essas palavras. Talvez alguém que também sente os mesmos sinais e até agora achava que era normal. Você tem a chance de ser esse sopro de vida na chama de outra pessoa. Deixe essa luz se espalhar, porque a idade é apenas um número, mas a vitalidade, essa é uma escolha diária. E que escolha linda é decidir florescer.